Hoje eu vou falar de um tema que eu sou apaixonada. E eu acho que você também. Os anti-heróis da ficção. Personagens complexos, fascinantes e que têm potencial para a gente questionar tudo na sociedade e também os cantos mais escuros aqui de dentro. Mas antes, alguns recados. Dessa vez a gente vai sortear o Mrs. Dalloway, o livro pedido por vocês. Para participar do sorteio é super fácil. Você só tem que se inscrever no canal e comentar no vídeo de hoje contando pra gente qual o seu canal de YouTube preferido. Fora o Dantofágica, né? A nossa ideia é conhecer vocês melhor. O resultado do sorteio vai sair no dia 1 de outubro. Não se esquece também de dar o joinha e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo quando tem vídeo novo. Antes da gente falar do anti-herói, vale a pena falar do herói propriamente dito. O herói ou a heroína são os protagonistas da narrativa clássica. Embora as histórias tenham milhares de possibilidades, elas têm elementos estruturais em comum que garantem que elas funcionem, seja no cinema, nos livros ou nas séries. Mesmo as narrativas mais desconstruídas e arrojadas têm traços da narrativa clássica. De forma resumida, narrativa clássica, em qualquer que seja a linguagem, é o tipo de história que as pessoas mais reconhecem e se conectam. Isso porque é o tipo de história que mais foi contada e explorada até agora. De modo geral, ela tem mais ação do que introspecção e quanto mais mudança e transformação, mais engajamento ela gera. E ela tem também um caráter moralizante, ela quer ensinar alguma coisa. Sabe aquele livro ou filme que te dá uma lição de vida? Então, é disso que eu tô falando. Uma das regras estruturais das narrativas clássicas tem a ver com o protagonista, com o caráter do herói. Nessas histórias, o herói tem uma falha de caráter, algum traço de personalidade que está desmedido, está exagerado, digamos assim. Protagonista, inclusive, é uma palavra formada por duas partes, proto e agon. Proto tem a ver com o primeiro e agon, agonia. O protagonista é o primeiro que agoniza, ou seja, ele tem algum traço na sua personalidade que o faz sofrer. Essa definição vem dos primórdios da nossa civilização, vem lá das tragédias gregas e dos estudos de Aristóteles, que foi o primeiro filósofo que se debruçou sobre a natureza das histórias. Bom, o protagonista, então, com essa falha de caráter, com esse traço desmedido, vai passar por uma transformação. E no final da história, aquilo que no começo estava exagerado vai estar mais equilibrado. Todas as narrativas clássicas que funcionam em cima do conceito de jornada do herói são assim. E esse tipo de narrativa continua a fazer muito sucesso. Eu vou te dar 3 exemplos de diferentes linguagens e tempos históricos. Na peça teatral Antígona, escrita por Sófocles cerca de 400 anos antes de Cristo, a desmedida da personagem principal, Antígona, é ser transgressora. Antígona enfrenta o rei Creonte porque ela quer enterrar o seu irmão, que morreu em uma batalha. Só que as leis da cidade, da polis, não permitem os rituais fúnebres. Antígona enfrenta o poder, as leis, e se tratando de uma tragédia, paga com a própria vida pela sua transgressão. Esse mesmíssimo princípio está na história Conto de Natal, do Charles Dickens, que a Dantofágica publicou. A falha de caráter, a desmedida do protagonista, Ebenezer Scrooge, é ser extremamente mão de vaca e sovina. Durante o Natal, ele vai conhecer alguns fantasmas que vão ajudá-lo na sua transformação. E ao final da história, Ebenezer Scrooge deixa de ser sovina para ser generoso. Diferente de Antígona, aqui não é uma tragédia, é uma história de redenção. Se você quer saber mais sobre esse livro Dantofágica, a gente fez um vídeo sobre ele e é só clicar aqui para assistir. E no cinema, vamos pegar um exemplo de um filme brasileiro que inclusive fez muito sucesso no exterior, Central do Brasil. Lá, a protagonista é a professora aposentada Dora, que trabalha escrevendo cartas para pessoas que são analfabetas. A problemática de caráter da Dora é a desonestidade, porque muitas vezes ela não entrega essas cartas, inclusive rasga e guarda elas na gaveta. Dora vai passar por uma jornada junto com o menino Josué e vai terminar a história muito mais sensível do que quando ela começou.
Já deu para entender que a narrativa clássica tem a ver com virtude. O herói ou a heroína passam por uma jornada e saem dela como versões melhoradas de si próprios. E os anti-heróis? Quem são eles, afinal? Assim como os heróis, eles também têm uma desmedida, um problema de caráter. Mas diferente dos primeiros, não necessariamente eles vão melhorar. Os anti-heróis não estão no terreno da virtude, pelo contrário. Anti-herói é aquele que comete atos considerados imorais pela sociedade. É o personagem que faz coisa errada. Mas peraí, certo e errado podem ser categorias bem subjetivas. De certa maneira, sim. Então, como saber o que são exatamente esses atos imorais do anti-herói e da anti-heroína? Uma vez, um roteirista me explicou o conceito de anti-herói de um jeito que eu achei ótimo. Ele disse o seguinte: imagina um casal que acabou de ter um filhinho, um bebê, e está olhando para esse bebê e imaginando todas as coisas que ele pode vir a ser quando crescer. Um advogado honesto e íntegro, um professor apaixonado pelo ensino, um engenheiro. A gente consegue imaginar uma cena assim, né? Mas a gente não imagina esse casal olhando para o bebezinho e dizendo o seguinte: filho, espero que quando você crescer, você mate um monte de gente para libertar o mundo dos corruptos. Ou seja, mesmo que o fim seja nobre, a gente não consegue desejar para um bebezinho que ele cometa atos imorais. A gente não consegue imaginar esse casal dizendo para a criança: filho, espero que você se torne um publicitário genial e respeitado por muita gente, mas que é infeliz nas relações e engana todas as mulheres com quem você se casa. Caso do Don Draper, de Mad Men. Filha, espero que você cresça e se torne uma mãe cuidadosa e atenta, mas que humilha a quarta filha porque ela é diferente de como você gostaria que ela fosse. O caso da personagem Helena, da série Pequenos Incêndios por Toda Parte, que saiu esse ano e fala de um tema super importante, o racismo. Aliás, a gente fez um vídeo falando sobre livros que ajudam a entender e combater o racismo. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. Ou seja, o anti-herói faz coisas que a sociedade condena. E é por isso que a gente não gosta deles? Pelo contrário, a gente adora acompanhar a jornada do anti-herói tanto ou mais do que a do herói clássico. Por quê? É aqui que a conversa fica mais complexa e interessante. E para entender melhor esse tema, eu conversei com uma pessoa super querida, o Pedro Reinato, que é roteirista, script doctor, que é o profissional que analisa os roteiros dos filmes e séries. E ele tem também mestrado e doutorado em literatura brasileira pela USP e me falou um monte de coisa bacana. O anti-herói, ele sempre vai buscar agir em benefício próprio, né? É uma ação que ela é individual. E para ele ter êxito, né, nessa ação, ele vai usar de meios não tão morais. Né? Não tão republicanos, né? Como é uma palavra que a gente vem ouvindo bastante. O anti-herói, ele também vai apresentar um comportamento ambíguo, ou seja, ele tem fragilidades, ele tem questões, muitas vezes, do passado, que voltam e vão mostrar esse personagem muito mais humano do que um herói maniqueísta, né? O herói bonzinho, por exemplo. Então, cria um vínculo, né, e uma empatia com a audiência muito maior. Com o herói clássico, a gente, de certa maneira, quer ser como ele. Além de sentir empatia, a gente deseja desenvolver as mesmas virtudes que o herói, na sua história, também desenvolve. Quem não quer ser mais amoroso, generoso, equilibrado? Com o herói clássico, a gente não tem dúvida. Com os anti-heróis e anti-heroínas é diferente. Ao mesmo tempo que a gente condena os atos imorais do personagem, a gente torce por ele. A nossa relação com o anti-herói é ambígua, contraditória, é paradoxal. A gente quer saber por que ele não está fazendo a coisa certa. Por isso que para um anti-herói funcionar na ficção, a gente precisa entender bem as motivações que o levam a agir daquela maneira. Para a gente não criar ali um vilão e criar uma empatia com o público, a gente precisa ter uma construção de um personagem que traga uma lógica de implicação, né? A gente lembrar que a lógica de implicação é aquela motivação, aliás, é a justificativa que passa um pano
para a atitude moral do personagem, né? Esse é um primeiro ponto fundamental, seja o protagonista masculino ou feminino. Um dos exemplos mais conhecidos é o Walter White, de Breaking Bad. No começo da série, ele tem uma mulher grávida, um filho com deficiência e problemas com dinheiro. Ele é um cientista brilhante, mas está dando aulas de química em um colégio e é ridicularizado pelos alunos. Para complementar a renda, ele trabalha lavando carros. Ou seja, ele está desvitalizado, com a autoestima no chão e com a masculinidade para lá de ferida. Além disso, ele descobre que está doente. Com medo de morrer e deixar dívidas para a família, ele resolve então produzir e vender droga, metanfetamina. Como a gente conhece as motivações do personagem, a gente se engaja com ele. O anti-herói na cultura pop não é exatamente uma novidade. Há vários bons vídeos na internet sobre os anti-heróis icônicos como Tony Soprano, Walter White, Don Draper e Dr. House. Breaking Bad terminou a sua última temporada em 2013 e muita coisa aconteceu no mundo de lá até aqui. As pautas identitárias ganharam muita força e esses homens brancos, poderosos e imorais não geram mais o mesmo interesse. O que vem acontecendo nos últimos anos é um crescimento das personagens mulheres, anti-heroínas femininas. E por conta da expectativa que a sociedade tem em relação às mulheres, esperando que elas naturalmente sejam gentis ou cuidadoras, essas personagens precisam ser muito bem trabalhadas para o público simplesmente não odiá-las. Além da Helena, de Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu falei no começo, dá pra gente lembrar também da Claire Underwood, de House of Cards, da Hannah, da série Girls, da Hannah, da série Dark, da Fleabag ou da Cersei, de Game of Thrones, só pra ficar em algumas. E na literatura, existem anti-heróis? Claro! E eles são fascinantes. Na literatura, né, os anti-heróis, a gente tem aí uma tradição enorme, né, que remonta das épocas mais antigas, nos poemas ali satíricos, e a gente avança na história do texto literário. É claro que a partir do século XIX a gente tem aí um marco fundamental, né, para o texto literário, porque a gente tem uma revisão de valores. A primeira aparição, né, moderna ali do anti-herói, a gente pode lembrar da peça Os Bandoleiros do Schiller, né? Um herói clássico, né, que é o filho enjeitado que parte para a vida criminosa, né? Para provar para o pai que ele pode, para ele tentar superar aquela rejeição, né? Se a gente lembrar, no caso do Brasil, Machado de Assis, o Brás Cubas do Machado de Assis, né? É um personagem oblíquo, ainda refletindo aqui no caso brasileiro, a gente tem o clássico Macunaíma, né? Que é o herói sem caráter, que é uma leitura do Mário de Andrade, para tentar problematizar as questões brasileiras, sociais, miscigenação ali, que eram debatidas na época em que o livro foi lançado. Nos livros, existem vários personagens que têm condutas pra lá de questionáveis e que a gente simplesmente se apaixona. Por exemplo, Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, de Dostoiévski, que tem uma jornada psicológica fascinante sobre o direito ou não ao crime. E Jay Gatsby, que acha que tudo pode ser comprado com a sua fortuna, é um anti-herói e tanto. Aliás, o Grande Gatsby é o próximo lançamento da Antofágica e eu vou fazer um vídeo só para ele. Para terminar, eu quero ler um trecho do livro Story, do Robert McKee. Um personagem é tão humano quanto Vênus de Milo é uma mulher de verdade. Um personagem é uma obra de arte, uma metáfora para a natureza humana. Relacionamo-nos com os personagens como se fossem reais, mas eles são superiores à realidade. Seus aspectos são feitos para serem claros e reconhecíveis. Ao mesmo tempo, os humanos são difíceis de serem compreendidos, se não enigmáticos. Conhecemos os personagens melhor do que nossos amigos, pois um personagem é eterno e constante, enquanto as pessoas mudam. Quando pensamos tê-las finalmente entendido, descobrimos que não estamos nem perto disso. De fato, eu conheço o Rick Blaine de Casablanca melhor do que conheço a mim mesmo. Rick é sempre Rick. Como
comigo já não é bem assim. Bem, se o personagem é uma metáfora para a natureza humana, então talvez os anti-heróis metaforizem o ser humano de forma mais condizente com a nossa verdadeira interioridade e com a nossa época, onde as fronteiras entre certo e errado, moral e imoral estão bem borradas. Eles nos fazem questionar os valores da sociedade, nos forçam a olhar para além do preto no branco. E embora os anti-heróis sejam uma criação da mente humana, eles se aproximam mais de nós, que somos feitos de carne e osso. Agora eu quero saber de você. Qual o seu anti-herói ou anti-heroína favoritos da ficção? Não deixa de comentar aqui embaixo e também de participar do nosso sorteio. Eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!